E aí galera, vamos dar aquele giro na história, mas antes de começar vamos lembrar de ativar o sininho, deixar o like e se inscrever no canal, certo? Solta a vinheta! Ei, Júlio, tá boa essa tubaína já, viu? Ei, pô, tá gravando já. Eita, chega, tô perto aqui. Sim, galera, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Pra gente falar da abolição do cativeiro, antes vamos começar lá do começo da história, pra gente entender de onde veio essa ideia de escravizar os negros lá da África. A gente pode ver aqui no quadro que os primeiros escravos eram os índios, pois quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já estavam os índios. Então, eles primeiramente tentaram fazer amizade com os índios, através de trocas de materiais, para que os índios fizessem trabalhos pesados para eles, carregando troncos de pau-brasil, carregando várias coisas para as caravanas, para serem vendidas na Europa, e depois tentaram escravizar os índios, porque os índios já não estavam mais aceitando essa troca, não queriam mais, já não era mais interessante para eles, então eles tiveram a ideia de escravizar os índios. A gente vê que os índios, na verdade, não aceitaram ser escravizados, porque os índios eram um povo forte, era um povo que vivia do que plantava, que colhia, viviam da trabalho braçal, era um povo forte, então os portugueses não conseguiram escravizar os índios. E os índios tinham muita facilidade de fugir. Aqueles índios que eram capturados tinham facilidade de fugir e ninguém encontrava mais, que os índios habitavam nas matas, nas florestas, e quando o índio fugia, ninguém conseguia pegar mais. Então, os índios não conseguiram ser escravizados, os portugueses não conseguiram escravizar os índios. Então tiveram a ideia de trazer os negros da África. Por que tiveram essa ideia? Porque a África, nesse período, nos anos de 1500, no começo do Brasil colônia, a África era uma parte do mundo que era muito atrasada ainda, enquanto a Europa era muito bem desenvolvida, enquanto os portugueses já existiam várias práticas de navegação, várias práticas de confecção de instrumentos, como arma de fogo, como vários tipos de armas. A África ainda não tinha essa modernidade toda. Então os portugueses viram nisso a facilidade de lá conseguir vencer, prender e escravizar esses negros e trazer para trabalhar no Brasil. E eles sabiam que, ao contrário dos índios, se os negros fugissem, não ia saber para onde fugir, porque eles não conheciam o território. Então eles sabiam que se os negros fugissem, iam fugir, mas iam ser recapturados. Então tiveram a ideia de trazer os negros da África. Então está aqui. Os negros eram trazidos da África como? Em navios negreiros. Como o nome já fala, o navio que trazia os negros. Também era conhecido como navio tumbeiros, porque, como o nome já diz, tumba. Tumba é, como o nome diz, é como se fosse aquele que enterra os mortos, né? É uma tumba. Então os navios também eram chamados navios negreiros ou tumbeiros, porque vários negros não conseguiam chegar vivos, porque eles vinham presos lá da África até o Brasil. Eles vinham presos lá dentro dos navios e muitos não conseguiam sobreviver, porque vinham presos em lugar fechado, não conseguiam, não tinham uma boa alimentação, não recebiam muita comida, não recebiam muita água, e muitos não conseguiam viver e chegavam aqui mortos já. Então, quando chegavam aqui, já tinham muitos mortos dentro do navio, por isso que era chamado tumbeiro, que tirava muitos negros mortos. A venda das mercadorias. Mercadoria a gente pode ver que está aqui entre aspas, porque a mercadoria é que a gente está representando os negros. Quando eles chegavam aqui, eles eram postos nos portos brasileiros para serem vendidos como se fossem realmente mercadorias. Eles eram perfilados, né, eram colocados em fila, e as pessoas iam lá e escolhiam aqueles que eles queriam comprar. Geralmente compravam os mais caros, os negros mais caros eram aqueles que eram mais fortes, ou que tinham uma melhor condição física de trabalhar, ou aquelas mulheres que sabiam cozinhar, que poderiam servir de empregada para as casas das pessoas. E uma coisa que eles observavam muito eram os dentes, né? Os dentes do escravo, porque aquela pessoa que tinha todos os dentes, tinha uma dentição boa, significava que era uma pessoa saudável. Então eles escolhiam
os negros por isso, pela sua condição física ou por aqueles também que sabiam fazer uma coisa, como aqueles que sabiam sabiam construir peças de metal, aqueles que sabiam cozinhar, aqueles que sabiam domar cavalos, eram mais caros, geralmente, porque iam ter uma utilidade maior para os donos da fazenda. A vida nas fazendas. Lá, os negros, eles não tinham uma acomodação própria para um ser humano. Eles viviam em barracões feitos justamente para prender eles na hora que eles não estivessem trabalhando, que eram chamados de senzalas, que eram grandes barracos, que eles ficavam lá, tinham um lugar para dormir, mas nada muito confortável. Então, ou os negros nas fazendas, ou estavam trabalhando nas plantações, nos engenhos de cana-de-açúcar, né? Ou estavam nas senzalas, presos, descansando para não poder trabalhar novamente. Eles trabalhavam o dia todo sobre a supervisão de feitores, de pessoas que ficavam lá observando se eles realmente estavam trabalhando ou se estavam enganando, fazendo corpo mole. Temos também aqui a fuga para os quilombos. A fuga para os quilombos era o quê? Muitos escravos negros não aceitavam ser escravizados e muitos tinham a ideia também de fugir. E eles conseguiam fugir e fugiam e iam se juntando em outros locais, lá no meio da mata, iam se juntando e iam formando pequenas comunidades, que eles chamavam de quilombos, né? Eram comunidades feitas por eles se juntavam para tentar se defender de possíveis tentativas novas de serem escravizados, porque quando eles fugiam, existiam pessoas também que trabalhavam nas fazendas, que eram responsáveis por tentar encontrar aqueles negros que fugiam, que eles chamavam os capitães do mato. Eram aquelas pessoas que iam atrás. Então eles fugiam e formavam uma comunidade para tentar se defender de ser escravizados novamente. E nós também temos que dar ênfase bastante ao maior líder negro da história, que foi o líder Zumbi, lá do Quilombo dos Palmares, que ficava lá em Alagoas. Foi o maior quilombo dessa época da escravidão no Brasil. Agora tá, já entendemos como funcionava a escravidão, vamos entender agora como acabou, né? Com as leis abolicionistas. A primeira aqui eu não vou falar e não vou chegar a falar em datas, porque as datas nós temos no livro, a gente pode ir lá conferir. Mas vamos entender o que foi cada uma. Lei do tráfico. A lei do tráfico é uma lei que proibia qualquer navio trazer negros da África. É importante que a gente entenda que essa lei não foi uma lei, foi uma lei assinada por Dom Pedro, mas Dom Pedro não fez essa lei de boa vontade. Na verdade, essa lei veio lá da Inglaterra. Os ingleses conseguiram implantar uma lei internacional que dizia que qualquer navio que fosse pego transportando escravos no Oceano Atlântico poderia ser abatido, né, preso ou abatido pela marinha inglesa, que era a maior marinha, era a maior esquadra, né, de navios de guerra dessa época. Então, Dom Pedro aproveitou que lá na Inglaterra já estava proibida e também proibiu aqui no Brasil para não arranjar confusão com os ingleses. A lei do ventre livre. A lei do ventre livre era a lei que dizia que todos os escravos que nascessem a partir da data daquela lei em diante estariam livres. Só que a gente para pensar, será que eles estariam livres de verdade? Por quê? Você pensar bem, um bebezinho ele consegue nascer e já ficar sem a mãe, sem o pai? Não. Então o bebê nascia, mas continuava escravo porque a mãe ainda era escrava, o pai ainda era escravo, então ele permanecia no mesmo local de escravidão. Então acho que essa lei foi uma lei que mais para tentar parecer que estava sendo bom para os escravos, mas que na verdade não foi muito boa coisa. Lei dos sexagenários. A lei dos sexagenários dizia que todos os escravos com mais de 60 anos estavam livres daquela data em diante. Hoje em dia nós sabemos que uma pessoa com 60 anos ainda está uma pessoa boa, ainda tem uma boa qualidade de vida, ainda tem uma pessoa capaz de trabalhar ainda e tudo mais. Mas naquela época não era assim. As pessoas que já estavam chegando aos 60 anos, imagine, a pessoa trabalhou a vida toda de escravo, né? Trabalho braçal, dia após dia, né? Sacrificando sua saúde. Quando chegava aos 60 anos, já não tinha muitos não chegavam aos 60 anos. E os que chegavam já estavam muito velhinhos, muito doentes. Então não podiam mais aproveitar essa liberdade que estava sendo dada a eles. E por último, a Lei Áurea. A Lei Áurea foi a lei que acabou definitivamente com a escravidão no Brasil, certo? A gente pensa, essa foi uma coisa boa, certo? Mas pode ter sido legal,
acabar com a escravidão. Mas sim, mas aqueles milhões e milhares de escravos negros que trabalhavam nas fazendas como escravos, eles foram livres, iam fazer o quê? Não tinham dinheiro para voltar para suas famílias na África, não tinham um emprego aqui no Brasil, não tinha nada para fazer. Ia fazer o quê? Muitos terminaram continuando trabalhando nas fazendas, só que recebendo pouca coisa. Muitos trabalhavam até por um prato de comida por dia, porque não sabiam fazer outra coisa, a vida toda foram escravos, não sabiam fazer mais nada da vida e permaneceram praticamente na escravidão. Então a gente pode ver que as leis abolicionistas, né, existiram de fato, mas a gente tem que pensar se realmente foram coisas boas para os negros na época. Se a gente tem que pensar também se não podia ter havido outras coisas a mais que pudessem ser feitas pelo povo negro nessa época, para que realmente de fato dessa liberdade, né? Será que ao invés da lei áurea só libertar e não também, se ela pudesse também mandar todos os negros de volta para suas terras, para suas famílias, aí sim realmente seria uma coisa legal. Mas isso aí, então, mas entendemos como tudo aconteceu, né? O que não aconteceu, o que deixou de acontecer, de fato, a gente não tem como mudar. Mas é isso aí, galera. Vamos terminar a aula de hoje. Vou pegar a bike agora, porque a gente vai lá para Laranjeiras, porque tem uma novidade para vocês. Além de eu falar dos quilombos, eu vou falar também sobre as comunidades quilombolas, porque depois que a escravidão acabou, muitos quilombos permaneceram aqui no Brasil. E esses quilombos, as pessoas ficaram morando lá e muitos deles existem até hoje. Não, claro que não é como antigamente, né? Aquelas casas de palha, aquelas coisas bem simples, não. Hoje em dia é uma cidade normal, só que ainda se dá o nome de comunidade quilombola. Então a gente vai visitar a comunidade quilombola lá da Mussuca, fica lá em Laranjeiras. Vamos conversar um pouco lá com o nosso amigo Neilton, que ele vai dar uma boa explicação do que era a comunidade quilombola, de como foi feita, de como a comunidade quilombola se transformou depois numa pequena cidade, como é que os povos daquela época conseguiram ter a posse da terra, né, porque a terra não era deles, chegaram na terra e começaram a morar na terra onde era o quilombo. Mas depois as cidades foram crescendo, né, com a modernização das coisas, as cidades foram crescendo e o avanço da cidade chegaram nos quilombos. E os quilombos tinham que provar que aquele povo quilombola tinha que provar que aquela terra era dele. Então a gente vai conferir como eles conseguiram ficar com essas terras, muitos anos depois, até hoje, lá em nossa entrevista, certo? Então, onde eu saí, eu tomar aqui, né, mais um golinho de... A tubarão tá bem gelada, viu? Valeu. Então vamos lá. Vamos encerrar nossa aula, vamos pegar a bike, vamos lá para Laranjeiras. Valeu, galera.